Dev, então, como que aconteceu tudo isso? Eu comecei, então, desde cedo a me interessar por a questão de computador, de TI, né? E aí, o que que aconteceu? Eu tive muita curiosidade, né? Os amigos meus me incentivaram também a fazer cursos de informática e tal. Comecei a me interessar por computador e a partir daí, então, eu fiz alguns cursos, fiz até mesmo a graduação, né? Mas antes da graduação, eu fiz cursos técnicos, eu fiz cursos de informática e tal. Então, assim, foi bem interessante a experiência que eu tive. Alguns amigos, assim, sempre a gente trocava ideia, compartilhava algumas coisas, até eu chegar na graduação. Quando eu cheguei na graduação, eu percebi o quê? Eu percebi que eu tinha sido um mau aluno praticamente a minha vida toda. O meu ensino médio, ensino fundamental, essas coisas todas assim, às vezes ficava de recuperação. Mas na graduação eu falei assim, cara, eu quero fazer aqui algo diferente que realmente eu possa trabalhar com isso, então eu vou dar meu melhor, eu vou fazer aqui algo que realmente eu possa viver disso depois, dessa profissão. Isso aqui que eu estou indo estudar realmente é algo que pode mudar a minha vida, então eu vou estudar e vou me dedicar ao máximo para que eu seja um bom aluno. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu fui lá, fiz minha graduação. Eu fiz sistemas de informação, então, sistema de informação é um curso voltado para a área de TI. Se você não sabe ou se você tem interesse de fazer sistema de informação, se você já fez, né, você sabe que tem cálculo, tem desenvolvimento, tem banco de dados, tem engenharia de software, tem até marketing, né? Tem assim, bastante conteúdo, é bem interessante. Então, cara, eu tinha boas notas, muito boas notas ali. Eu tinha boas notas, né? E eu percebi que aquilo se encaixava com o meu perfil, com aquilo que eu queria, realmente com o que eu queria estudar. E a partir dali eu comecei a me dedicar e cada vez estudar mais. Aprendi programação, banco de dados, tudo. Lógica de programação. Então, a minha lógica de programação é muito boa. Por que que eu digo isso? Porque eu fazia testes de maratona de programação utilizando a linguagem C, que outros amigos ou outros colegas não conseguiam fazer, né? Então, eu percebi que ali minha lógica de programação estava bem desenvolvida e cada vez mais eu me esforçava para desenvolver mais a minha lógica de programação. Então, sim, realmente foi muito bom. Logo depois que eu fiz a minha graduação, então eu fui para o mercado de trabalho. Comecei a trabalhar numa empresa de segurança, né? E eu estava lá na área de TI lá dentro dessa empresa de segurança. E aí, nesse meio tempo, eu tinha feito um concurso e eu fui chamado 3 meses depois, mais ou menos. Entrei lá, né, no concurso público na área de TI para ser técnico de tecnologia da informação, né? Entrei, fiz o concurso público, comecei a trabalhar, queria trabalhar com desenvolvimento. Desenvolvimento assim, sempre foi a área que mais me chamou a atenção, foi o desenvolvimento. E depois também eu comecei a trabalhar com servidores, então sempre tive a experiência com servidores, porque no local onde eu estudei, na Docton, na Unidocton hoje, né? Eu sempre andava, acompanhava o analista nosso lá, que era Max, mexendo nos servidores, dando aqueles comandos. Então, assim, eu aprendi muito sobre Linux, utilizo Linux no meu dia a dia. E aí, gostei muito da área de servidores também, da área de TI como um todo. Algumas áreas me chamam mais atenção, que é a área de desenvolvimento e a área também de servidores, mas o brilho nos olhos maior é pelo desenvolvimento. Por quê? Porque no desenvolvimento você pode criar mais, né?
você consegue utilizar o seu lado criativo, e isso é algo que eu gosto muito de fazer, usar meu lado criativo, assim, é sensacional. Mas quando eu entrei ali no serviço público, eu não tinha tanto espaço para essa questão do desenvolvimento, e aí me jogaram mais para a área de servidores. E eu percebi que eu estava ficando ocioso, eu percebi que eu estava precisando de algo mais, e esse algo mais com certeza era o desenvolvimento, com certeza, sem dúvida nenhuma, era algo que eu pudesse fazer, que eu falasse assim, cara, isso tá me dando um brilho nos olhos, eu quero continuar fazendo isso, eu quero continuar fazendo. E como lá eu não tinha essa liberdade para trabalhar tanto em desenvolvimento, inclusive eu até já cheguei, né, a desenvolver lá, eu desenvolvi lá dentro um software onde fazia gestão de evento, era muito massa, um software onde a pessoa emitia o boleto, pagava o boleto, a gente portava o arquivo, dava baixas nos boletos, era um boleto de inscrição para um evento, né? Então conseguia trabalhar com aquele software. Eu utilizei Bootstrap, né? PHP e tal, e desenvolvi o software lá naquela época. E atendeu muito bem e funcionou muito bem, graças a Deus. E aí, nesse meio tempo, quando eu fui jogado, assim, eu fui conduzido para a área de servidores, eu percebi assim, cara, eu tenho que continuar a trabalhar com desenvolvimento. E aí eu comecei a fazer isso por fora, né? Eu comecei a fazer isso por fora, com o tempo que eu tinha lá dentro ou quando eu estava em outro lugar, quando eu tinha um tempo, eu desenvolvia, eu ficava desenvolvendo, eu ficava aprendendo coisas novas, desenvolvendo e tal. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que eu tinha um software que eu desenvolvi, né? Eu desenvolvi um software na faculdade. Quando eu estava estudando, eu desenvolvi um software porque uma pessoa me procurou, um empresário me procurou, falou da necessidade dele, aí eu desenvolvi um software. E esse software ali ficou engavetado, ele ficou guardado um tempo. E depois que eu percebi que eu poderia pegar aquele software e comercializar ele, né? Uma pessoa chegou para mim lá na universidade, que trabalha comigo lá, e falou assim, cara, se você quer desenvolver e tal, por que você não pega aquele software seu que está engavetado e você melhora ele e coloca ele para rodar? E aí eu vi ali, realmente, eu já tinha desenvolvido vários softwares, né? Você que é desenvolvedor, provavelmente você já desenvolveu alguns softwares, desde algumas coisas mais básicas, clientes, coisas mais complexas e tal. E aí, às vezes, você deixa aquilo lá engavetado, guardado, né? E aí foi algo que aconteceu assim comigo também. E aí eu vi ali uma oportunidade de pegar aquilo que estava guardado e colocar para rodar e colocar para outras pessoas poderem utilizar. E aí foi assim, foi exatamente assim que eu fundei a minha primeira startup SaaS, né? Que é o Slab Festas. A partir daquele momento que eu estava ocioso um pouco, que eu tive tempo para pensar realmente o que eu queria fazer, o que eu queria fazer era desenvolvi, melhorei a solução, coloquei ela para rodar e eu ainda estou trabalhando lá na Universidade Federal, mas desenvolvo em paralelo todas essas coisas, né? Então eu tenho liberdade para isso, porque às vezes eu tenho um tempo ocioso, às vezes eu estou em casa fazendo alguma coisa. Quando eu chego em casa, eu posso trabalhar. Então, mesmo que você hoje é desenvolvedor, trabalha para uma empresa, cara, com certeza você pode começar a fazer algo em paralelo. Óbvio que pode, e eu torço por você.